Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vai receber a palavra do Senhor, né? E como Deus ele fala tremendamente através da sua palavra, né? Nos encorajando, né? Nos dando alegria, força, né? Porque a nossa alegria está no Senhor que fez os céus e a terra, amém? Deus é tremendo, né? E essa palavra sempre fala porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele está aqui para nos ajudar sempre e que nós temos sempre que buscar a presença de Deus, né? Se arrepender do nosso pecado, né? Se converter, né? E pedir para Deus que sempre nos ajuda, nos sustenta, nos guia, nos ampara, nos consola, nos conforta, nos fortalece, né? E que nos salve e nos liberta também de todas as cadeias que nos prendem do mal. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, eu vim com uma mensagem hoje, que na verdade é uma mensagem de Deus para nós, amém? Porque aqui o profeta Jeremias, ele foi enviado de Deus para acalmar o coração do seu secretário Baruque, amém? Aqui fala que no Jeremias 45, fala que a palavra de Deus falou a palavra que Jeremias falou, né? O profeta Jeremias falou para Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro ditado por Jeremias no quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: olha o que Jeremias falou por Baruque. Assim diz o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Deus de Israel Santo, acerca de ti, ó Baruque. Olha só o que Deus fala. Versículo 3: disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Eu estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Ele estava inquieto e desesperado com a situação de Israel, né? A gente sabe que Israel, Judá começaram a ser invadidas, estavam sendo atacadas, né? Tinha um ataque eminente no ar que ia acontecer já. A guerra já estava, né, sendo noticiada, né, falada, né, e ele também, como ele ditava as profecias que Jeremias, o Senhor falava com Jeremias, ele sabia das profecias, então aquilo entristecia o coração dele, né, ele estava se sentindo desesperado, um pouco ansioso e depressivo, não sabia quando que ia acontecer aquilo, um pouco com medo da vida dele, né, temia pela vida dele, né. Aí no versículo 4 ele fala, assim dirá, isto diz o Senhor, louvado seja, eis que estou demolindo o que eu edifiquei. Então Deus destruiu Jerusalém, permitiu que destruísse Jerusalém, né? Derrubasse os muros de Jerusalém, né? As cidades lá, todas vizinhas ali, e derrubasse os portões. Você sabe que um portão era um sinal de que dignidade do povo, né? Quando a cidade era demolido o muro e o portão, o povo perdia a dignidade, se sentia humilhado, né? Se abatiam, né? Porque era invadido, né? Destruía tudo, né? Os reis, quando entravam no outro reino para invadir, matavam todo mundo, pegavam todas as coisas e levavam, né? Era assim antigamente, né? Que nem hoje em dia não, mas também é assim também. Hoje em dia não mudou muito não, viu? E arrancando o que plantei, o Senhor falou, e isso em toda a terra, né? Então o Senhor falou. Porque o Senhor se irou contra Israel, porque eles pecaram, eles não ouviram a palavra de Deus, não viviam de acordo com a palavra e serviam outros deuses, isso não agrada a Deus. Nós temos que adorar somente a Deus, buscar somente a Deus, né? Nós temos que adorar o único de toda honra, louvor, adoração, só existe um Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém, isso nós temos que entender sempre, né? E aí ele fala, então você procura tu grandezas, né? Não procureis, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, ele falou, diz o Senhor. E a ti, porém, eu te darei a tua vida, como despojo em teu lugar, para onde fores. Aqui o Senhor está falando uma mensagem de alegria, de esperança, né, para o Baruque. Então ele falou para o Baruque que ele não ia acontecer nada com ele. Ele ia proteger a vida dele. E para onde ele for, o Senhor estaria com ele, protegendo o guardando dele, dando segurança para ele, né? Porque ele estava temendo a vida dele. Ele estava com medo, né? O que aconteceria ali, né? Que ele já sabia que já estava se armando o cenário de guerra, né? De destruição. Até porque a própria profecia do Senhor editava por Jeremias, era o secretário de Jeremias, ele editava. Então ele já sabia o que estava acontecendo, né? Então ele ficou com medo daquilo quando queria acontecer, quando a ameaça era iminente, né? Porque Deus não estava se agradando com o povo, pela rebeldia do povo. Então Jeremias veio acalmar o coração dele. Deus enviou a mensagem para Jeremias acalmar o coração dele, né? Porque se ele ditava a mensagem, ele sabia o que Deus estava falando, né? Então, para acalmar o coração de Baruque, né? Que Deus ia poupar a vida dele, né? Não ia ter acontecido nada com a vida dele.
e que ele também, onde ele for, o Senhor estaria com ele, protegendo, dando segurança para ele, né? E essa mensagem é interessante, né? Porque muitas vezes nós, assim como o Baruque, estamos que nem o Baruque, ansiosos, depressivos, com medo do quadro atual, da situação que nós estamos hoje, né? Às vezes nós estamos todos nós passando uma situação de desespero, né? De situação financeira difícil, né? Situação da saúde, né? Nos relacionamentos nossos, né? Tanto nas amizades como no conjugal. E assim, outros problemas, conflitos e tantas outras coisas, né? Então Deus ele envia a mensagem para nós, essa é uma mensagem de esperança para nós. Quer dizer que Deus está falando que aqueles que confiam nele, buscam ele, creem nele, ouvem a palavra dele, obedece ele, anda assim no caminho certo, correto, se esforça assim, Deus vai proteger, ele vai sustentar. E tudo que você acha que não vai acontecer, porque você não é uma fase, né? Mesmo que aconteceu, não significa que você está morto, não significa que não há dias melhores na sua vida, vai vir. Que mesmo que Israel estava naquele cenário caótico, destruição que o Senhor permitiu, mas os dele, o povo dele, os ungidos dele, Deus protege. Deus dá livramento e a gente ainda vai alcançar a bênção e o favor de Deus sobre a nossa vida. Deus nos ampara nós. Ele não vai deixar nós ali no chão. Porque talvez aqui a gente vê um cenário que a gente também pode entender do outro lado, né? Muitas vezes a gente está passando situações difíceis na nossa vida. Eu penso sempre assim, sabe? Que às vezes eu fico sempre assim no coração. Está passando uma situação difícil, enfrentando uma luta tão grande. Às vezes, muitas vezes, nós somos provados por Deus. E muitas vezes são as escolhas erradas que nós fizemos, né? Nós estamos padecendo por uma situação difícil, se arrastando há anos, por uma escolha errada, né? No caso de Israel, todos sofreram as consequências por causa, né? Por causa que eles fizeram as escolhas erradas e todo o povo sofreu. Principalmente porque você viu a história do rei, né? Ele não quis se arrepender. Ele não quis se leal ao rei da Babilônia. Ele, quer dizer, não quis fazer o que Deus tinha falado para ele se entregar, né? Então, eles não queriam se entregar. Eles queriam lutar, eles queriam uma resistência. Então foi aí que eles foram morrer, né? Então, às vezes, isso que acontece. O povo de Israel ele era um povo rebelde, não ouvia a palavra de Deus. Mudou alguma coisa? Não, continua. O povo continua. Hoje o povo reclama do quadro político e econômico do nosso país, né? Principalmente a situação que você está vivendo. Hoje um pão de café custa 16, 40 reais. Não, uma carne você não pode comprar, tá? Você escolhe o que você vai comprar, porque senão você não compra, né? Então, a gente não pode reclamar da situação, porque escolheram. Então, as consequências da sua escolha. Aí você vê, o cara é bonzinho, o cara faz bem, não faz bem nada, gente. Sim, bom é Deus. Deus tem que aprender, entra na cabeça aí, ó. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Ele é bom. Mas o homem, ele só procura seus próprios interesses, né? Então a gente precisa parar de confiar em homem, para confiar em Deus. Amém? E aqui nós vemos Deus falando uma mensagem de esperança para uma pessoa que estava desesperada, né? E quantos de nós, eu e você, estamos passando situações difíceis, situações que a gente fala assim, meu Deus, como está a situação, eu não consigo vender, não consigo, meu trabalho também não está rendendo, né? O salário não está dando, e a minha situação do meu marido, minha casa, minha família, e todas as situações que cada um está passando, você vai ter cada uma situação de vício, né? Situações que tiver um cenário de morte, de destruição, de perda até em nós, né? Que isso vai machucando, vai fazendo nós perder noite de sono, vai dando ansiedade, vai dando depressão e tanta coisa, que nem Baruque. Ele estava ali, ele é o secretário de Jeremias, o profeta Jeremias. O Senhor enviou uma mensagem através do profeta para acalmar o coração de Baruque, encorajá-lo, não ter medo, não temia nada, porque Deus estava com ele. Ele ia poupar a vida dele. Assim que Deus poupa toda a nossa vida, dentro da situação, das afrontas, das situações de dia a dia, das nossas lutas diárias, das nossas lutas também que nós enfrentamos, às vezes em situações difíceis, mas Deus vai estar conosco, Ele vai fazer nós sair dessa situação. Não é porque a situação hoje é triste, né, é parada, ou nós não vemos a esperança, Deus ele faz um caminho no deserto para nós, né? Então Ele faz um caminho novo para nós, né? Ele dá solução, Ele é uma luz, né, para nós, para nos guiar, né? Então a gente vê essas situações assim na nossa vida que parece que não vai ter uma mudança. Deus já está mudando o cenário de muitas pessoas, né? Já está mudando o trajeto de pessoa, tá fazendo que tá fora voltar para o lugar, tá abrindo portas na vida das pessoas para que a situação que estejam hoje, que parece que é o fim, né? Eu não vou sair dessa situação, não. Deus falou que vai sim, né? Ele tem algo maior, melhor para nós. É só que nós temos que confiar, né?
em Deus sempre. E sempre perseverar. Não desista. Tá difícil, continua fazendo o que você faz. Uma hora as coisas vão acontecer na hora dele, no tempo dele. Ele sabe o que faz. Tudo está no controle das mãos dele. Não cai uma folha se não for pela permissão de Deus. Então é necessário, muitas vezes, ele falar que nós passamos pelo processo, mas todo processo tem vitória. Todo processo é recompensador para nós, amém? Então quando nós chegar lá e vencer aquela situação que nós passamos, e a situação melhorar, mudar o nosso quadro, em todas as áreas da nossa vida, cada um, cada seu problema, cada um está passando aí, você vai olhar para trás e falar, olha, Deus falou mesmo que eu ia mudar, que a minha situação ia melhorar, eu ia viver algo novo de Deus, e vai viver. Quem crê na palavra de Deus vai viver, não é a circunstância no momento que você está passando, não é essa dificuldade que você está enfrentando que vai falar para você, acabou, não tem mais jeito, você não vai conseguir. Vai sim, porque quando nós temos fé em Deus, nós vamos conseguir, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, eu faço no Senhor. Então não tenha medo. Não tenha medo da mudança também, que a mudança assusta, né? Às vezes a gente é pego de surpresa. Mas só que Deus, ele sabe o que faz, né? Ele sabe e Ele quer fazer o sobrenatural. Nós temos que confiar nele, na palavra dele, louvar, adorar Ele, agradecer todos os dias, até pelas dificuldades, porque Ele sabe o que faz, né? Trabalha na nossa vida, nos fortalece, nos dá alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Nos sustenta os dias, né? E falar sempre está comigo, está contigo, para você não temer a nada. Ele está encorajando nós a continuar, crendo, porque aquele que espera no Senhor não se abalarão, viu? Serão como os montes de Sião, não se abalarão, amém? Eles vão confiar em Deus, que Deus é tremendo. Então não importa o que você está passando, não importa a situação de momento, se a pessoa fala hoje para você, você está acabado, você não vai viver essa vidinha aí, você não vai conseguir. Vai sim, porque Deus é assim, Ele tem o tempo dele, a hora, né? Então aqueles que te viram chorando, vai te ver sorrindo, e aqueles que te viram lá embaixo não te ajudaram, vai ver você cantando o hino da vitória, dando glória ao nome do Senhor, né? Aí vai falar, como é que ela conseguiu, né? Conseguiu porque é Deus que estava com você e te ajudou, né? Deus tem o melhor. Então persevere assim, não... Tem uma música assim que a gente mesmo chorando, né? Você tem que sorrir, né? Mesmo, como é que é? Mesmo chorando. Aí eu não lembrei a letra, eu sei que eu já não tô lembrando. Mas ele fala assim, que então, quando a gente colherão semearão com lágrimas e colherão com alegria. Então semearemos com lágrimas, assim, com força, com luta, com dificuldade, com problema. E nós colheremos tudo com alegria em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque é isso que Deus quer de nós. Não importa a situação, continue fazendo, continue trabalhando, batalhando, porque dias melhores, meu Deus tem preparado algo novo para cada um de nós. Temos que querer confiar na palavra de Deus. Então essa mensagem que o profeta levou para Baruque e a mensagem que Deus está transmitindo para todos nós, né? Seja forte, seja corajoso, não temas, eu estou contigo, não se assombres, eu sou teu Deus, louvado seja, e eu te protejo, eu te guardo com a minha destra, eu te livro de todo mal a sua vida, né? Então não se preocupem, Deus está contigo, tá? É só confiar, descansar e principalmente guardar os mandamentos do Senhor e obedecer. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus é tremendo. E para fechar, né? Um louvorzinho maravilhoso. E até Deus tocou aqui no meu coração. Eu já teci até o louvor que eu vou tocar. Eu aqui falando. Então, um louvor. Eu vou cantar esse louvorzinho para nós aqui fechar. Maravilhoso. Deus não errou quando te escolheu. Não errou quando te escolheu. Sabe por quê? Todos nós somos escolhidos de Deus, né? Protegidos. E falando sobre a situação desse servo também, né? Que ele estava preocupado, perdido, com medo, né? Porque ele estava vendo as circunstâncias que estavam acontecendo ao redor dele. Mas ele não estava olhando para Deus. Você tem que olhar para Deus, não para o problema, viu? Se você olhar para o seu problema, você não vive, você não dorme, você não come, você fica nervoso, doente. Olha para Deus, que ele, com certeza, quando você começar a olhar para Deus, o céu vai se movimentar ao seu favor. Você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Então, olhe sempre para Deus, amém? Não para o problema. O problema não é maior que Deus. Deus é maior que o nosso problema, amém? Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então, vamos louvar a Deus. Peraí, deixa eu ver. Peraí, aqui a música não. Deus não errou quando te escolheu. Aqui, ó.
Deus não errou quando te escolheu e não permitiu o que ele prometeu. Peraí. Ele não errou. Peraí. Aleluia. Glória a Deus. Não desista mesmo nas dificuldades, tá? Confia no Senhor, porque Deus está no comando de tudo, tá bom? Que nem ele estava num cenário difícil, né? Deus vai nos ajudar tremendamente, tá? Então não desista não. Pode. Você cansou, tudo bem na vida você se cansar. Você chorou, mas você não é de aço, tá tudo bem chorar. E essa dor vai minando pouco a pouco a sua fé. No caso do Baruque tava com medo, né? Tava começando a enfraquecer a fé dele, né? Mas o meu Deus está vendo tudo, é Ele que te mantém de pé. Ele não errou quando te escolheu e não desistiu do que Ele prometeu. E por mais que a circunstância diga não, Ele continua sendo Deus, é verdade. Olha, por mais que a circunstância estava dizendo para Baruque que ele ia morrer, mas Deus falou que ele continuava sendo Deus na vida dele, né? Queria proteger a vida dele, louvado seja. Ele não errou quando te escolheu. Olha o cenário que eu tava com medo. O cenário não muda os planos de Deus. Quantas pessoas estão com na vida assim de morte, né? De perda, de sem esperança. O cenário não muda os planos de Deus. E a realidade diz que é para parar e desistir. Mas quando Deus entra em cena, tem recomeço onde era o fim. É isso mesmo que está acontecendo ali. Eu trouxe esperança para ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Viu? Ele está falando que a esperança está no Senhor, né? Então a gente tem que confiar. Então ele se cansou. Ele viu um cenário de tristeza, né? Ele estava preocupado com a situação ali. Então ele estava assim, sofrendo. O coração dele estava angustiado, né? Então ele estava cansado. Você cansou. Tudo bem na vida você se cansar. Você chorou. Você não é de aço, tá tudo bem chorar. E essa dor vai minando pouco a pouco a tua fé. Mas o meu Deus está vendo tudo. É Ele que te mantém de pé. Ele não errou quando te escolheu e não desistiu do que Ele prometeu. E por mais que as circunstâncias digam não, Ele continua sendo Deus, oh glória. Ele não errou quando te escolheu. O cenário não muda o plano de Deus. E por mais que a realidade diz que é pra parar e desistir, mas quando Deus entra em cena, tem recomeço onde era o fim. É verdade. Não acabou, não é o fim. O Deus do recomeço chegou aqui, glória, para reescrever o que o homem apagou. Tem continuidade na história que Deus projetou, glória. Não acabou, não é o fim. O Deus do recomeço chegou aqui para reescrever o que o homem apagou. Tem novidade, tem continuidade, novidade também na história que Deus projetou na nossa vida. Então Deus está falando para Baruque que ele, para onde ele fosse, Deus estaria com ele. Então Deus ia poupar a vida, Deus ia dar proteção para os ungidos, né? Deus ia levantar, né? Então a gente pode ver que Deus ele dá uma mensagem de conforto para as pessoas que estão aflitas, assim. Quem somos nós estamos preocupados com a situação do momento, né? Situação na nossa casa, com a família, com doença e perdas também, que a pessoa se sente vazia. Deus ele consola corações aflitos, né? Ele preenche, traz alegria, traz vida, traz esperança ao Senhor, amém? Nós temos que confiar no Senhor, nós temos que entregar nossa vida a Deus, nossos sonhos, nossos projetos, nossas dificuldades, nossos problemas, porque Deus ele sabe o que faz, Ele tem a hora certa de nossa vida, nós temos que confiar, né? E Deus vai sim escrever uma nova história para todos nós, vamos começar, vamos ter um recomeço, todo mundo temos que ter, essa é a nossa esperança, nós temos que ter fé. Aquilo que nós ouvimos, nós cremos que vai acontecer, porque a promessa de Deus já vai se cumprir na vida de nós. Só temos que crer e confiar no Senhor, amém?
Que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra do Senhor. E que sejam tocados, curados, libertos e tenham esperança no Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança e erguer o Senhor é a nossa força. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus, um bom feriado para todos, que descansem também, né? Fisicamente, né? E sempre quando for pedir descanso espiritualmente, ore, busque a Deus, né? Porque quem pode dar descanso espiritualmente é nós. Deus, Senhor, vai dar força para nós, para continuar lutando, perseverando na fé, para nós ser vencedores, porque com Deus somos mais que vencedores, né? Então é Deus que nos renova, nos dá vigor, né? Dá energia para nós continuar, nos sustenta, né? Porque o descanso físico é o descanso do corpo, mas nós temos que, muitas vezes nós temos cansaço espiritual, é das lutas, das cargas, é das tribulações, das aflições, né? Das dores, das perseguições, dos levantes, né? Nós estamos falando de forças espirituais do mal, né? Negatividade nessa volta. Nós temos que orar a Deus para nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo o mal sobre a nossa vida, assim, Ele que vai nos dar descanso, né? Ele que vai nos dar alívio, refrigério para nós, amém? Que Deus abençoe cada um, receba a palavra de Deus, tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus e a paz do Senhor, amém?